Gente amada do Dani, a paz. Quero tratar aqui hoje um assunto bem polêmico, mas eu vou deixar de um jeito bem explicadinho para não ter dúvida. A pergunta é: pode alguém viver da fé e receber por isso? Para começar, eu quero ler para você o que a própria Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 9, versos 13 e 14. Ouça bem, ele diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Os que servem ao altar, do próprio altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Toda vez que a gente vai tratar um assunto, nós temos que levar dois pontos em questão. Primeiro é a opinião de Deus sobre isso, e segundo é o entendimento do povo sobre isso. No quesito a opinião de Deus sobre isso, nós já temos claro que o Senhor, ele é absolutamente favorável e ele permite e incentiva até que algumas pessoas vivam do evangelho. O segundo ponto é deixar o povo entender o que isso quer dizer. Isso tem que ser bem entendido. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você entenda como é que funciona isso de viver do evangelho. Nós entendemos, de acordo com a palavra, que nós temos três tipos de pessoas que vivem do evangelho. Primeiro é o pastor local. O pastor local é aquele que ele fica fixo em uma igreja, ele cuida do mesmo povo, ele está sempre ali com o mesmo povo, mudam uns que entram e outros que saem, mas o povo continua sendo ali, ele tem uma igreja local, Deus estabeleceu ele num templo físico. Esse cara, esse pastor, ele tem a função de cuidar daquelas ovelhas, e a Bíblia permite que ele seja sustentado por aquelas ovelhas. Eu era um dos que pensava assim, mas que folgado, ele deveria trabalhar e no tempo livre pregar. Mas hoje que eu me coloco na pele de um deles, eu percebo como eu era um preconceituoso e idiota quando eu falava um negócio desse. Porque assim, o pastor ele precisa de tempo. Tempo para quê? Tempo para cuidar de gente, tempo para fazer gabinete. O que é fazer gabinete? É receber a pessoa, conversar, aconselhar, que é o que Deus espera que ele faça. Ele tem que ter tempo para estudar, para ler, para estar lá se aprimorando, para estar lá crescendo em conhecimento e graça, porque o conhecimento de Deus não cai do céu. Você acha que hoje tudo que eu sei de Bíblia é porque eu dormi e acordei num passe de mágica? Não, porque eu tive tempo para investir tempo, para conhecer a Jesus cada vez mais, para ir estudar, para ir pesquisar, para não falar idiotice. Então esse tempo é necessário para preparar o sermão que a ovelhinha vai chegar no domingo, sentar e comer. Então o pastor ele tem que ter esse tempo, o pastor local, para se aprimorar, para poder cuidar da igreja. Então, nesse caso, é absolutamente justo e lícito da parte de Deus que ele receba, que ele seja sustentado pela igreja local dele. Veja bem o que a palavra diz aqui em 1 Timóteo 5,17. Vou ler para vocês. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, pastores, líderes, enfim, que presidem bem. Veja bem, ele não diz que é qualquer um que se coloca o título de pastor. Porque hoje qualquer um abre igreja e bota o título de pastor. Não é isso que ele está falando, não. São os que presidem bem. São os que andam debaixo do que Deus manda. Os que presidem bem, com especialidade ou em específico, aqueles que se afadigam ou que se cansam no ensino da palavra. Aí vem a dúvida, o que é dobrado honorário? O que é dobro de honra? O que ele está querendo dizer? A própria continuação do texto vai dizer lá em 1 Timóteo, agora 5,18, um verso depois, diz assim: não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu trabalho. Outras versões vão dizer amordaçar o boi que debulha. O que isso quer dizer? Quer dizer que o boi, quando ele estava lá mastigando o trigo para cair a semente, a Bíblia está falando, não amarra o pescoço dele para que ele não engula o trigo que ele está comendo. Em outras palavras, é uma metáfora para dizer o quê? O cara, o pastor, o líder, a pessoa de Deus séria que está cuidando da obra, é absolutamente lícito que ela também coma da obra.
O segundo caso que entra aqui, o primeiro é o pastor de igreja local, o segundo é o missionário sustentado pela igreja. Aquela pessoa que larga o lugar dela, ela sai da cidade dela, ela sai da casa dela, ela abandona os sonhos profissionais dela e ela vai viajar para falar de Deus em outros lugares, para cuidar de gente em outros lugares. São os missionários que vão para a África, que vão para a Ásia, vão para o interior do Brasil, até para a Europa, porque hoje em dia a Europa está espiritualmente morta. São pessoas que a igreja envia e essa igreja tem que sustentar eles lá, para que eles não caiam no primeiro caso, que seja o pastor que está cuidando de uma igreja local, que no caso a igreja local do missionário passa a ser para onde ele foi, e ele vai ter que trabalhar porque ele não vai ter tempo de estudar para cuidar dessa turma. Tá errado. Nós temos que manter essas pessoas. Então a igreja local que tem missionários, ela tem que cuidar desses missionários que foram, porque eles foram enviados em uma missão. Então quando você envia alguém em missão, que você também sustente essa pessoa. Então igrejas, invistam nos missionários, cuidem deles, eles são responsabilidade de vocês que foram enviados em nome de Deus para cuidar de gente em outro lugar. E não é justo que eles vão para outro lugar, larguem a casa dele, larguem os sonhos dele, as famílias deles, para chegar lá e ficar passando provação. Tá errado, não é assim que Deus fez, não. E o terceiro caso é o caso de pastores e missionários que não são sustentados por igreja nenhuma, mas que Deus deu um público na mão deles. Exemplo, eu e Eli. Nós não somos sustentados pela nossa igreja. Nossa igreja não tem condição de dar nenhum real para nós. É uma igreja pequena. E da onde que nós tiramos os nossos sustentos hoje? Dos irmãos que nós cuidamos, as pessoas que são abençoadas por nós, as pessoas que comem da nossa fonte, da fonte que Deus derrama em nós e que a gente derrama neles, e eles se abastecem dessa água viva que flui da gente. Então, nada mais justo do que a pessoa que absorve aquilo que sai de nós, nós recebamos dessas pessoas. É uma troca de cuidado. Eu e Eli cuidamos de ovelhas e essas ovelhas cuidam de nós. Isso é absolutamente justo e isso está dentro do que Deus permite. Mas aí pode vir algum irmão e falar assim: Dani, mas Mateus 10:8 diz que aquilo que recebemos de graça deve ser dado de graça. Deixa eu te explicar, esse texto não está proibindo receber da obra. O que esse texto está dizendo é que você não pode exigir valores para fazer a obra. Vou dar um outro exemplo. Eu mando toda semana as crônicas. As crônicas são o quê? São textos cheios de ensino da palavra, cheio de piada para deixar o negócio um pouco mais leve, de histórias para ilustrar. Você acha que eu não gasto tempo para fazer aquilo? Você acha que eu não tenho que parar de estudar e me preparar para mandar aquilo? Claro que sim. Então eu estou dando de graça porque eu mando para qualquer um. Quem me der o e-mail eu estou mandando. Quem quiser assistir os vídeos que a gente faz, vai assistir. Quem quiser ouvir pregação nas igrejas onde a gente vai ouvir, não vai pagar nada por isso, porque a gente não cobra por isso. Isso é o dar de graça. Mas é justo que se retribua o amor com amor. É justo que se retribua. Se a pessoa quiser receber as crônicas e nunca abençoar, ela vai receber do mesmo jeito. Nem faço conta, porque eu nem sei quem abençoa. Agora, se a pessoa tiver um senso de justiça, no sentido de, meu Deus, eu absorvo tanto desse, e eu não estou falando só de mim não, estou falando de qualquer um que faça isso, qualquer um que viva da obra, eu absorvo tanto dele, que nada mais justo de que eu tire um pouquinho do meu sustento para abençoar a vida dele, porque afinal de contas, aleluia, não paga conta. Não adianta eu chegar para o dono da mercearia, o dono do supermercado, e falar: escuta, eu vim fazer uma compra, posso pagar em oração? Ele provavelmente não vai querer receber. Então isso é o dar de graça. A pessoa quer ouvir? Vai ouvir. A pessoa quer receber a crônica? Vai receber a crônica. A pessoa quer aconselhar? Vai ser aconselhada. A pessoa quer oração? Vai receber a oração. Nunca cobrarei nada por isso. Nem eu, nem minha esposa. Isso é um compromisso que a gente tem de nunca dar um valor para cobrar. Porque quando você dá um valor, passa a ser um serviço. Então se eu chegar e falar para uma igreja assim: vou pregar por R$2.000, então a pessoa tem todo o direito de virar e exigir a troca desse serviço. Por exemplo, fala: moço, você vem pregar na minha igreja, Dani? Vou, mas eu quero R$2.000. A pessoa: ok, já que você está cobrando R$2.000, então eu exijo 3 curas, 2 conversões em batismo de línguas e 3 expulsar demônios, 3 pessoas com o capeta expulsado. Aí a gente combina valores. Aí vai falar: não, por R$2.000 não dá não, isso tem que ser 3. Ela, ok, por R$3.000, mas então eu quero mais um paralítico andando. Você tá entendendo como não é uma troca de serviços? Isso é o receber de graça e o dar de graça. É uma troca de amor. Eu abençoo por amor e a pessoa abençoa por amor em troca. Lembrando que Deus trabalha com princípios. Deus, ele trabalha com promessas, princípios e regras.
No quesito princípios, Deus vai fazer o que ele falou, independente da pessoa. Como assim? A promessa depende de obediência. Quando Deus faz uma promessa para minha vida, ela vai se cumprir desde que eu ande em obediência. O princípio não, o princípio funciona diferente. Quer ver? Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6 e 7, diz assim: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas o que semeia muito, colherá muito. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Contribua com alegria e não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso é um princípio. Princípio o quê? Da bênção. Se você semeia, você vai colher. Isso é um princípio. Isso não é uma promessa. Deus não está falando, pode ser que você seja abençoado. Não. Quem abençoa é abençoado. Isso é um princípio. Quem abençoa é abençoado. Fim. Sabe o que eu acho interessante? A maioria das pessoas que criam problema por esse assunto são as pessoas que não ajudam em nada. São as pessoas que vão na igreja, sentam, ouvem, tomam água, usam o papel higiênico da igreja, usam o local, o ar-condicionado, ouve a palavra num som bom, no microfone bom, no projetor bom, lê a letrinha do louvor lá na tela do reto projetor lá. O cara ele aproveita de tudo. Mas na hora de abençoar ele não quer, porque afinal de contas, não pode, tá errado, a igreja é para sugar dinheiro. Mas quando é pro benefício dele, ele quer. As pessoas que mais perturbam são as que menos abençoam. É impressionante. Lembro de um irmão que uma vez chegou para mim e ele até pediu perdão. E ele falou assim, Dani, eu sempre tive raiva de você quando eu via você falar que vivia da obra, eu te achava folgado. Perdão, ele pediu perdão, tá certo, perdoado, abracei ele, eu amo ele. Mas interessante é que ele era um cara que trabalhava o dia inteiro. Ele era um cara que não tinha tempo, tá? Vou pôr entre aspas, porque a gente sempre consegue tirar 10 minutinhos, mas ele não tinha tempo de sentar e estudar a Bíblia. Realmente não tinha, trabalhava o dia inteiro. Mas quando eu ia dar uma pregação, uma célula, ele era o primeiro a ir, ele era o primeiro a perguntar tudo, ele absorvia tudo, ele pedia oração, ele pedia cuidado, ele pedia conselho, fui na casa dele várias vezes. Então ele foi um cara extremamente bem assistido. Mas na hora de abençoar, aí eu que era o folgado. Você tá entendendo que eu não estou com ódio dele, eu amo ele, mas para vocês entenderem o princípio das pessoas que não querem abençoar, mas são as que mais querem ser abençoadas em troca. É impressionante. Então, concluindo, sim, é absolutamente permitido, lícito, liberado, incentivado, abençoado e agrada o coração de Deus que algumas pessoas vivam da fé. Mas veja bem, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que amam como Jesus amou, pessoas que cuidam como Jesus cuidou, pessoas que ensinam a palavra de Deus, pessoas que têm interesse na salvação das almas e pessoas que não dão escândalo para o ministério e não blasfemam o nome de Deus. Se você quiser fazer parte dessa obra, se você quiser fazer parte desse ministério na minha vida, na vida da minha esposa, manda um e-mail para mim, aqui embaixo, ó, deixar escritinho aqui para vocês. Eu mando para vocês as crônicas, nas crônicas tem as notícias da obra, você vai ficar sabendo por onde a gente vai, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo, você vai receber os textos, você vai aprender da palavra. Se você não quiser abençoar ou não puder, não tem problema, eu mando para você do mesmo jeito. Manda um e-mail aqui para mim, pede para receber, eu mando, aí você vai ficar sabendo, você fique sabendo que quando você abençoa, você, além de ser abençoado de volta, você é participante com a gente. Quando a gente for pregar, você está indo junto. Quando a gente cuidar de alguém, você está cuidando junto. São centenas de pessoas atendidas toda semana. Pessoas do mundo inteiro que não tem igreja, que não tem pastor, não estão recebendo cuidado e estão recebendo a palavra de Deus. E a sua bênção que permite que isso continue até o fim. A gente se vê na próxima crônica, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo texto. Ou quem sabe, se a gente morrer, a gente se encontra lá na glória, que é todo sonho, né? Deus abençoe muito sua vida. Sou pastor Daniel Saad, eu amo você de verdade.